Oramos, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Gostoso demais, friozinho, gostoso, na melhor presença que a gente podia estar hoje, fala a verdade. Fechar nossos olhos. Pai, nós te amamos, Deus, nós te adoramos. Estamos hoje aqui abertos, Pai, prontos para ouvir mais do Senhor, a sua palavra, Pai, aprendermos mais de ti, Deus, para que podemos fazer a diferença aqui nessa terra, Deus. Pedimos para o Senhor nos usar, Pai, nos perdoar, Senhor, nos limpar, que a gente possa, Pai, dar exemplo, Pai, ser espelho para outras pessoas, através da sua palavra, através do que o Senhor espera de nós, Deus. Nós te adoramos agora e através dos louvores, Pai. Estamos abertos, igual eu falei, Senhor, para sairmos daqui diferentes, Pai, do que entramos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Receba a nossa adoração, Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai, nos usa, Deus. Amém, Jesus, obrigado, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Santo, Santo Espírito és. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. De ti, mais de ti, menos de mim, menos de menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, serve de todos os irmãos. Aleluia, aplaudir, irmãos, glória a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha abençoar você, sua família. Mais um dia estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, aprendendo um pouco mais, irmãos, sobre missiologia. Confesso aos irmãos que, estudando mais profundamente esse tema, tem queimado meu coração. Mais sede de Deus, mais desejo de glorificar o seu nome. É um assunto que mexe conosco, irmãos, porque é algo que o Senhor nos ordenou, né? Na verdade, Ele nos escolheu e, ao mesmo tempo, quando Ele nos escolhe, Ele também nos chama a uma missão. Não há coisa mais linda do que você ter o privilégio de você falar desse Jesus, quem Ele é e daquilo que Ele fez. Então, não tem privilégio maior, por isso que a palavra de Deus cita os anjos como... cita o desejo que os anjos
tiveram ou têm de fazer o que nós fazemos aqui. Então, irmãos, nós vamos abrir ali o primeiro slide. Nós vamos falar hoje de uma perspectiva urbana, ou seja, vamos falar do evangelismo na cidade. O grande desafio que nós temos, né, de evangelizar dentro de um contexto urbano. Irmãos, parece ser algo para nós assim, mas eu vivo na cidade, eu moro na cidade, eu estou acostumado a esse ambiente urbano. Irmãos, mas dentro desse ambiente urbano nós temos muitos desafios. Tantos desafios que nós nem percebemos esses desafios, essas dificuldades em evangelizar, e por não perceber, não ter uma perspectiva, nós temos uma estratégia errada. Porque nós não analisamos o contexto urbano. Irmãos, primeiramente nós sabemos que vem numa crescente essa questão da populacional. Nós sabemos que muita gente tem saído das cidades interioranas ou pequenas e indo para cidades maiores. Como, né, lá há 50 anos atrás, o pessoal saíram do campo e vieram para a cidade. Hoje nós vemos, né, estatísticas aí que poucas pessoas hoje estão vivendo nos campos e a maioria na cidade. E qual que é a tendência? Isso crescer cada vez mais. E aí cresce a população, cresce aquele aglomerado dentro das grandes cidades. E isso nos traz alguns desafios. Mas também, não só desafios, mas também uma porta, um meio de nós conseguirmos evangelizar mais pessoas, influenciar mais pessoas, né? Hoje nós estamos aqui num local, irmãos, um pouco escondido, com poucas pessoas, mas o nosso intuito é nos preparar. Eu creio que esse tempo que nós estamos aqui, Deus está nos preparando, irmãos, para influenciar, porque se for o propósito do Senhor, eu creio que porque se Ele quer nos usar para que o nome dEle seja engrandecido, para que mais pessoas, como Paulo fala, que a intenção dele é ganhar mais pessoas para Jesus, é falar para mais pessoas, eu tenho certeza que o Senhor vai nos colocar num lugar mais visível, né? E numa crescente, Ele vai nos levar num lugar onde a gente possa influenciar mais e mais. Eu tenho certeza que o interesse do Senhor quando Ele prepara os seus, não é só ficar no mesmo lugar. Independente de quantidade de pessoas, mas eu falo assim, influenciar para fora. Influenciar para fora, para que outras pessoas sigam o exemplo do que tem sido ensinado aqui na nossa comunidade. Irmãos, missões urbanas. Então você já vê pelo tema aí que fala de grandes cidades. Não é só grandes cidades, é claro. Mas nós vamos ver biblicamente que Jesus, que os profetas do Velho Testamento foram enviados para grandes metrópoles. O próprio apóstolo Paulo, estrategicamente, ele olha para grandes cidades. Grandes cidades. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, ele fala que já não tem mais campo de ação para ele evangelizar, é porque ele já evangelizou um grande centro que, eles já estão, já está bem consolidado para o pessoal ali fazer a sua parte e continuar o trabalho. Ele não precisava ir em vila. Então, um texto bem bacana, fazendo referência de Jesus, Mateus 9:35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Olha lá. Fazer uma manobra aí.
e aldeias, ensinando nas sinagogas o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus ia pelas cidades e aldeias. Nós sabemos que o ministério de Jesus, o maior período do ministério de Jesus foi em Cafarnaum, né? A base missionária de Jesus era em Cafarnaum. E ele fala de Tiro, Sidom, enfim. Então, nós temos que entender, irmãos, que todo esse crescimento, né, toda essa demografia que é a crescente da população num lugar só, esse aglomerado, né, tudo isso tem trazido alguns desafios para nós evangelizar, mas também tem facilitado por outras áreas. Tem facilitado. Salmo 96, 3. Hoje eu não vou correr não, viu, irmãos? Nem que a gente faça um pouquinho, na outra aula continuamos, mas vamos devagarzinho, Salmo 96, 3. Olha lá, ó. Quando a gente lê esses textos, estuda esses textos, irmãos, queima o nosso coração. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O 4 também. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Texto maravilhoso. Irmãos, então nós temos que ter um olhar evangelístico para as cidades, para os grandes centros, para essa loucura. Porque, irmãos, tem muita diferença nós pregarmos, né, no interior, tem muita diferença para pregar no interior do que pregar numa grande metrópole, uma grande cidade. Se aqui em Paranavaí nós já vemos, vocês têm alguns bairros, né, como o bairro Ouro Branco, você morar ali, você não vê nenhum vizinho. Hoje em dia, claro, está se espalhando até para outros bairros aqui de Paranavaí, as pessoas, você não vê nem o seu vizinho. De tão atarefado, de tão corrido, de tão alienados, né, que as pessoas estão. É um dos desafios. E o Senhor, Ele tem olhado para as cidades, Ele tem olhado com um olhar de misericórdia. É assim que nós temos que olhar para as cidades. Em Jonas 4,11, diz assim, olha só a misericórdia de Deus. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, uma grande cidade da época, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui o contexto, né, Jonas queria punição para a cidade de Nínive, né, por toda a idolatria, pela inimizade com Israel, mas Deus viu o arrependimento daquele povo, né? O arrependimento, e através da pregação de Jonas, aqueles homens e mulheres se arrependeram. Então Deus, Ele olhou para aquela cidade com um olhar de misericórdia, e a palavra alcançou aquele povo e deu uma nova perspectiva de vida para eles. Não há como negar que a cidade se apresenta como a próxima fronteira missionária. Nós falamos na aula passada, né, da perspectiva cultural, né? Ou no final nós falamos dos traços culturais que nós carregamos e que nós podemos usar como estratégia, como Paulo fez, né? Paulo ia direto na sinagoga. Ele usou desse conhecimento que ele tinha, e o primeiro lugar que ele ia pregar era na sinagoga. E algo que me chama a atenção, irmãos, e essa igreja tem na sua essência, e não vai ser diferente com os membros dessa comunidade, e é algo que acho que eu nunca falei aqui, mas nós falamos assim, num contexto geral, ou tudo que nós falamos está relacionado com isso que eu vou falar.
na essência dessa comunidade, na essência dessa igreja, tem aqui apologetas. Ou seja, pessoas que defendem o evangelho, que se contrapõem. Por que eu estou dizendo isso? E por que isso é tão importante na hora do evangelismo? Sabe por quê, irmãos? Sabe por que o evangelismo não tem funcionado nos dias de hoje? Porque hoje a abordagem é pregar um evangelho pela metade. A pessoa prega os benefícios de Jesus, mas não mostra para ela que ela é pecadora, não mostra para ela que ela é caída, que ela precisa de Jesus, só mostra o Jesus que fez aquilo lá por ela. Né? E o que acontece? Você vai em vários locais, várias famílias, isso eu tenho como experiência, e as pessoas recebem muito bem Jesus quando você fala de Jesus. Recebem muito bem, porque já estão até acostumados a ouvir, não, Jesus, ele te ama, Jesus ele vai fazer isso por você, mas não fala que Jesus é aquele que vai te julgar se você não crer. É um evangelho pela metade. Outro ponto sobre isso, sobre ser um apologeta, e é o que nós precisamos para o evangelismo de hoje, é o que nós precisamos para os cristãos de hoje. Outro ponto, irmãos, é nós percebemos as perguntas que as pessoas, que o campo missionário está fazendo para nós. Não adianta você querer falar de algo que as pessoas não estão perguntando. Por isso que a gente fala de analisar o contexto da cidade. Não adianta você chegar pregando uma coisa, uma abordagem, sendo que a necessidade daquela pessoa, a realidade dela é outra coisa. Um exemplo. Você vai falar de casamento, de como cuidar dos filhos, educar os filhos no caminho do Senhor e tal. Tudo bem. Isso aí todo mundo sabe que é necessário. Mas às vezes você está entrando numa cultura onde o problema não é esse, o problema é a poligamia. O problema é o abuso, né, dentro da família. Esse é o contexto. Aí você está querendo falar de outra coisa. E aí o que acontece? A Bíblia, ela tem todas as respostas. E aí nós temos que analisar o que eles estão perguntando e dar a resposta bíblica sobre aquele assunto. Como nós fazemos isso? Igual um exemplo. O Zé Lucas, esses dias, ele falou, né, as dificuldades que ele encontra no ambiente universitário, acadêmico. E essa é a realidade dos jovens, né? A questão do pós-modernismo tem feito isso com as pessoas, principalmente os jovens, sempre extremista. Tudo é subjetivo, tudo é relativo, não há nada absoluto. A Bíblia não é absoluta. Não, é uma verdade legal, a verdade de Jesus é uma verdade para o crente. Tudo bem, eu respeito, mas a minha verdade é essa. Tudo é relativo. Então, nós temos que ter argumentação para argumentar contra aquela verdade que aquele jovem universitário está querendo dizer. Provar para ele que não é todos os caminhos que levam a Deus, mas que existe só um caminho. E aí você é um apologeta. Não dá mais, irmãos, não dá mais você ficar falando, Jesus te ama. Não, Jesus morreu por você na cruz. Não dá mais, não é essas perguntas que as pessoas estão fazendo. Não é essas perguntas. Aí, às vezes você fala, não, o Senhor Jesus vai te dar paz, Ele vai te dar contentamento, tudo isso é verdade, irmãos. Ele vai te dar, e você fica só nisso, sabe o que acontece? O cara que é rico, que toda hora ele está entrando num lugar de prazer, porque ele tem condições financeiras, ele tem tudo na sua mão, né? Essa é a realidade pós-moderna. Tem tudo na sua mão. Vai falar, para que eu quero esse Jesus que me dá paz? Eu já tenho paz, eu já tenho prazer. A hora que eu quero eu vou na casa no Porto, a hora que eu quero eu vou viajar para o exterior. Para que eu quero esse Jesus? Agora, se você mostrar para ele que realmente ele é pecador,
independente do status dele, ele é um miserável, se ele continuar assim, ele vai para o inferno e não vai levar nada disso aí? Aí sim, não estou falando para você ser, extremista, né? Tem a forma de falar, mas eu estou querendo dizer, irmãos, que o que vai transformar essas vidas é o Evangelho. E esse Evangelho pela metade não transforma. Nós já vimos. Hoje cresce na estatística, né, os evangélicos no Brasil. Mas dá uma olhadinha para você ver como que está a situação do Brasil, a sociedade. Não bate, irmãos, não bate. E aí nós precisamos estar prontos nesse sentido, para entrar em todo segmento da sociedade, tendo em vista que, irmãos, imagine o desafio de uma cidade grande. Se aqui, numa cidade pequena, nós temos desafios, porque as pessoas elas estão cada vez mais atarefadas. A tecnologia aqui, tem nos conectado, que é a globalização, isso aqui. Eu lembro anos 2000, eu estudando no colégio sobre globalização, ano 2000, eu lembro disso. Nós estávamos estudando isso aqui, globalização. Hoje nós nos conectamos com qualquer pessoa, mas isso aqui acaba nos afastando da pessoa que está mais próxima de nós. É um desafio. É um desafio. Então, não há como negar que existe uma fronteira missionária que é as missões urbanas. Nos desafiando a entender a conjuntura sociocultural, essa mistura da sociedade com cultura, para que o trabalho missionário seja verdadeiramente salutar e produza frutos. É fato que no mundo inteiro as cidades estão enfrentando uma explosão demográfica, né, irmãos? Emo é povo, gráfica é grafia, né, escrita, descrição, ou seja, é o estudo do povo, ou seja, como o povo tem se comportado, como tem se desenvolvido nos últimos anos, né? Como eu falei, como eu citei, o povo está saindo da zona rural para a cidade. Saindo da zona rural para a cidade. Então está cada vez mais, irmãos. E eu tenho aqui até uma estatística para passar para vocês. Essa realidade. As cidades do hemisfério norte se apresentam mais urbanas do que os países do sul, da América do Sul. 94% da população do Canadá e dos Estados Unidos já vivem na cidade. Bem como 82% dos europeus e 80% de todos os russos. No entanto, apenas 36% de todos os asiáticos e 45% de todos os africanos moram em cidades. Na América Latina, que é aqui na América do Sul, temos 73% de seus habitantes morando em cidades. Pastor, põe o slide 2 aí, por gentileza. É o 2. Não, tem uma tabela aí? Não está aparecendo cinza? É uma tabelinha feia que eu não achei outra. Tem duas tabelas. Tem uma da natalidade, essa daí, feinha, irmãos, não achei outra. Felizmente, olha lá. Olha, as cidades mais populosas. Ali, um censo de 2014. 37.800.000 em Tóquio, irmãos. Em 2050, que está cortado ali, Tóquio está diminuindo, né? Por causa dos idosos. Vai ter 37.200.000. Mas Elri, ali eu nem procurei saber o que é essa cidade aí. Quem souber pode falar. 25 milhões em 2014, 36 milhões em 2050. Xangai, 23 milhões em 2014, 30 milhões em 2050. Cidade do México, 20.800.000
Mumbai, 27 milhões e 800 mil. Está errado. Não. Mumbai, Pequim, São Paulo, 20 milhões e 700 mil. Na verdade, tem 22 milhões de habitantes em São Paulo, né? Hoje, em 2014, era 20 milhões. Osaka, no Japão também, 20 milhões. Pequim, 19 milhões. Nova York, 18 milhões. Então, irmãos, está tendo uma crescente de gente dentro das grandes cidades. Aglomerado dentro das grandes cidades. A ponto de, se você quiser se esconder do seu vizinho, é só ficar em casa. Só ficar em casa que ele não te acha. É assim. E tendo essa informação, irmãos, nós temos que saber que evangelizar no século 21 não é a mesma coisa que evangelizar lá no passado, no tempo de Jesus. Evangelizar numa cidade como Paranavaí não é a mesma coisa que evangelizar numa grande metrópole. Tá? A palavra é a mesma, mas as estratégias devem ser diferentes. No entanto, apenas 36% de todos os asiáticos e 45% de todos os africanos morarão em cidades. Na América Latina, 73% de seus habitantes morarão em cidades. Então, nós temos que nos preparar para esse crescimento, que não para, irmãos. Não para esse crescimento. Paulo, ele tinha ele tinha como estratégia, ele escolhia essas grandes metrópoles primeiro para anunciar o evangelho. Não que ele não anunciava em pequenas vilas. Jesus também teve essa estratégia. Por que ele foi para Cafarnaum? Ele poderia ficar ali, a base dele em Nazaré. Não, ele foi para Cafarnaum. Então Jesus também tinha essa estratégia. Lá em Atos 18, 9 e 11, nós vamos ver. Uma dessas cidades, né, irmãos? Depois, na próxima hora, eu quero falar de algumas metrópoles do tempo de Jesus. Olha lá. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É a cidade de Corinto, irmãos. Teve um grande alvoroço lá e o Senhor estava animando o apóstolo Paulo, dizendo para ele continuar naquela grande cidade. Ele teve um grande desafio no início. Um grande desafio em Corinto. Ele começa a anunciar o evangelho, e até um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e ele morava ali na sinagoga, se converteu ao Senhor, Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, Paulo teve esse sonho, irmãos, em que o Senhor Jesus estava animando. Paulo, prega. E aí parece que Paulo se lembra disso, e faz a mesma coisa com Timóteo, lá em 2 Timóteo, Prega tempo, fora de tempo, Então, essa estratégia não era só de Cristo, mas do apóstolo Paulo. Dá para a gente notar que isso se torna algum tipo de princípio estratégico para missões. Princípio estratégico de missões. Qual que é o nosso aglomerado aqui, irmãos? O nosso aglomerado aqui é tentar, igual nós fazemos a filmagem, gravamos para alcançar mais pessoas. Nós fazemos isso para alcançar mais pessoas. Nós temos a rede social.
tudo isso agrega para que nós possamos alcançar mais pessoas. Quando nós não fazemos isso, nós estamos abdicando de uma estratégia boa, uma estratégia que alcança mais pessoas. Conceito de missiologia urbana. Missiologia urbana é a disciplina ou ciência que pesquisa, registra e aplica dados relacionados com a origem bíblica, a história, os princípios e técnicas antropológicas e a base teológica da missão cristã na cidade. Ou seja, antropologia, o estudo do homem, irmãos, anda junto também. Nós temos dados, os dados que eu estou passando aqui, de demografia, de também antropologia, dados que nos são úteis para que nós possamos traçar nossa estratégia evangelística. E por que existe essa necessidade de uma missiologia urbana, ou seja, de um estudo, de uma preparação, de um cronograma, para poder evangelizar? Então, não é qualquer um que pode pregar, evangelizar? Não, irmãos, qualquer um pode. Mas no evangelismo todo mundo vai errar. Mas se a gente puder errar menos, é melhor. Se você tiver mais ciência daquele contexto, daquela cidade, do costume, da cultura, tudo isso vai agregar para que você tenha a estratégia correta e você vá, direto no alvo para ganhar aquela pessoa. E nós devemos considerar algumas coisas, alguns pontos aqui, falando da necessidade desse cronograma missiológico. Primeiro, tomar consciência da realidade das cidades e seus desafios. Uma estatística aqui no século XX, irmão, século XX. Começou com 15% da população mundial vivendo nas cidades. 15% vivendo na cidade, o resto tudo no campo. Tá? E terminou o século XX. Século XXI inicia nos anos 2000. Então, terminou com 15% praticamente vivendo fora das cidades. Eu quero passar outro slide, que é o 3, uma tabela só para você entender também a questão do crescimento populacional. Olha lá essa tabela, natalidade e mortalidade. Irmãos, olha, 2015 a 2021. Ali o azul é a natalidade, os nascimentos, e o vermelhinho é os óbitos, Olha ali, irmãos, olha a diferença. Ano 2015, quantas pessoas nasceram e quantas morreram? 2016, quantas nasceram, quantos morreram? 2017, 2018, olha, 2018 2019 teve um avanço aí maior de nascimentos, em relação a mortes. 2020, 2021, nós tivemos a pandemia, então deu um salto ali, olha que terrível. 2021, mais, acho que 21 morreu mais, Então, assim, só para a gente ter uma ideia que o crescimento populacional, e aí aqueles que aderem à teoria da conspiração, iriam dizer que os donos do mundo estão tentando controlar isso daí, matando gente, Não é de se duvidar, irmãos? Mas esse ponto aí do crescimento populacional, nós temos que conhecer, porque quanto mais cresce, mais pessoas tem, mais cresce, o pós-modernismo vai criando, vai criando mais artifícios para envolver as pessoas.
E equilibrado, né? Porque eles veem que a natureza está se acabando por causa do homem. Ou seja, quanto mais aumento, o que acontece? Eles vão ter que criar muito mais coisas para seduzir o povo, as pessoas, manter elas ocupadas, né? Então, nós temos que ter consciência dessa realidade. Considerar os fatos bíblicos e os princípios neles presentes relacionados com missões urbanas. Isso aí nós vamos fazer na próxima aula, né? Nós vamos ver biblicamente as estratégias dos homens de Deus na Bíblia em relação a missões urbanas. Por mais que seja outra realidade, né, irmãos? Mas ali eles também tinham, na época deles, o desafio dos grandes centros. Como nós vemos o apóstolo Paulo, enfim. Então, eles tinham os desafios deles e nós temos o nosso da pós-modernidade, né? Eu acho um pouquinho pior. Bem pior, né? Apreciar os métodos de missões urbanas, hoje adotados com base nos princípios e modelos bíblicos. É um exemplo assim que a gente pode citar, irmãos, de estratégica, métodos de missões urbanas bíblicas, é o discipulado, né? O evangelismo pessoal, aí tem também o em grupo, em massa. Então a gente vai se adequando conforme a necessidade da nossa cidade, né? Da nossa cidade. Se a estratégia melhor para a nossa cidade, esse nosso campo missionário aqui, for do discipulado 1 a 1, nós vamos fazer. Se for para a gente sair em grupo, um grupo ordenado, preparado para sair evangelizando de porta em porta, batendo na casa, nós vamos fazer também. Se for algo mais em massa, mais para um público desconhecido para alcançar, nós temos as redes sociais. Então, essas estratégias podem ser estratégias básicas que nós vamos sempre utilizar. Ensaiar a elaboração de um projeto de missões urbanas, visando a evangelização das cidades. Ou seja, cada cidade vai ter a sua realidade, né? E nós temos que elaborar um projeto, né? Mesmo que seja simples, para que nós venhamos a evangelizar com qualidade, né? Para nós não errarmos menos, irmãos, porque, igual eu falei, errar a gente vai errar, mas nós podemos captar essas informações para que nós venhamos errar menos na hora de evangelizar. Até no evangelismo pessoal, irmãos, isso daí faz toda a diferença. Quando a gente responde as perguntas que aquela pessoa está fazendo. A cidade e sua diversidade demográfica. Há pelo menos 5 características que devemos considerar acerca das cidades e que as torna fascinantes. População, a primeira. Crescimento urbano e das áreas periféricas. A cidade encontra parte do seu charme na mobilização, nas oportunidades que abre, nas relações que se pode criar. Com uma sociedade em constante mobilização, atrai investimentos, exige um pensar criativo
e causam um efeito periférico sensível e importante. O bairro que eu moro ali, irmãos, uns anos atrás, era o famoso Bola 13. Bola 13, né? Que era, pastor? Era a Bola 13. Não tinha nada ali. Vai crescendo, vai crescendo. O que acontece? Tem que abrir comércio, tem que abrir creche, tem que abrir condomínio, entendeu? É essa mobilização, né, que parte da demografia. É essa diversidade que vai acontecendo ali na cidade. A cultura, ó, também abriga ainda os grandes centros internacionais, culturas diferentes podem ser encontradas no meio dela. Pessoas de muitas raças e nacionalidades. Isso abre espaço para ministrações e exige uma atenção redobrada para os ministérios alternativos. Isso abriga também conflitos e tensões. Metade do crescimento das cidades no Brasil é gerado pelo êxodo rural. Como a maioria dos migrantes vindo do campo é pobre, não tem dinheiro para alugar uma casa, o resultado é a explosão de cortiços e favelas. Então, irmãos, o que acontece? Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil, que aceita todo mundo, né? Vem gente, você vê quando deu aquele tsunami lá no Haiti, veio um monte de haitiano para cá, né? E assim vai. Meu avô, pós-guerra, veio para o Brasil, pós-Primeira Guerra. Nós vemos até aqui intermunicipais, os venezuelanos também, né? A Renata era de Guaraçá, grande cidade de Guaraçá, né? Teve que vir para Paranavaí para me conhecer, né? Só teve que romper, né? Teve que romper, senão estava lascada, né? Senão, imagina se ela não tivesse vindo para Paranavaí. Então, minha sogra vendo... É essa demografia que nós vemos, irmãos. Minha sogra, ela passou no concurso, e aí ela veio assumir o concurso aqui, em Paranavaí, né? Ela viu uma nova oportunidade, algo melhor, e é isso que as pessoas procuram. Por isso que os grandes centros, cada vez mais, vai aumentar o número das pessoas. E aí nós temos que ter estratégia para isso. Temos que ter estratégia para isso. Um exemplo, se a comunidade começasse a crescer e, de repente, nós poderíamos até colocar uma outra base, uma outra igreja numa cidade maior, enfim, conforme o Senhor nos orientar. Por quê? Porque é uma tendência. Uma tendência, não adianta ficar com aquele negócio, com aquela cultura de evangelismo de zona rural. Acabou isso aí. Não estamos mais no tempo de Jesus. Acabou. Hoje são grandes cidades. Hoje, qualquer cidade, irmãos, qualquer cidade tem até Paranavaí tem um shopping, né? Tem, enfim. Hoje tem empresas, né, de high-tech, ou seja, empresas de alta tecnologia, né, que trabalham 24 horas por dia para ir desenvolvendo mais e mais produtos eletrônicos para te manter preso, para te manter, para te fazer consumir, para te fazer produzir, né, esse tipo de prazer para você e para eles também, né? Raças. Cidade é o local onde raças e culturas divergentes se tocam. A resistência aos diferentes e a tolerância facilitam a inserção de pessoas distintas, compartilhando os mesmos espaços. O preconceito não é tão acentuado, o que facilita o diálogo. Por outro lado, revela também a indiferença e o individualismo que se torna uma marca da alienação e coisificação. Ou seja, quando alguém sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, há uma mudança de conceito. Ou seja, a circunstância, o ambiente, vai mudando o conceito das pessoas, vai mudando o pensamento das pessoas.
você morava no sítio, era um pensamento. Você vem morar para a cidade, é totalmente outro. Né? Você vai moldando o seu pensamento. E nós, irmãos, fomos moldados. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para tirar muita coisa da gente. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, para que nós não venhamos moldar esse mundo, ao sistema, né, desse mundo. Estou vendo onde eu parei aqui. Preconceito não é tão acentuado que facilita o diálogo. Por outro lado, revela também a indiferença e o individualismo que se torna marca da alienação e coisificação das pessoas nas grandes cidades. Não existe lugar tão bom para se esconder de uma pessoa que alugar um apartamento no mesmo prédio em que ela vive, é o que eu falei antes. Pode-se passar anos sem que você cruze com a pessoa que mora no apartamento acima ou ao seu lado. Então, irmãos, nós vamos encontrar dentro de uma cidade vários tipos de raças e etnias. Um exemplo, em Londres tem mais judeu do que em Jerusalém. Em Londres tem mais judeu do que em Jerusalém. Então, a gente vê a quantidade de imigrantes que tem aqui no Brasil, né? Paranavaí, Londrina, Maringá também tem uma grande concentração aí de japoneses, né? Então são pessoas de outras culturas, tudo inserido. Por um lado é bom, porque aqui no Brasil há essa tolerância, você consegue fazer uma missão transcultural dentro da sua cidade, né? Dentro da sua cidade, porque tem gente de todo tipo, né? Alemã, né? Alemã. Diferente. Então, o Brasil é rico nisso. O Brasil é rico. Então, eu vejo isso por um lado bom, porque aí exige de nós uma preparação. Por isso que o Brasil hoje é um celeiro de missionários. Eu acho que já ultrapassou os Estados Unidos. Mas isso nos ajuda, né? Por um lado nos ajuda, por outro lado tem essa indiferença também que nós vivemos na pós-modernidade, que atrapalha, né, essa questão da comunicação, né, essa questão do envolvimento pessoal com as pessoas. Hoje está mais difícil. Idade. A cidade é um local onde a juventude predomina. Nós vimos ali natalidade, né, e mortalidade. A cidade é um local onde a juventude predomina por dar mais oportunidade para o crescimento pessoal e fornecer melhores informações e acessos a meios de consumo. Atrai de forma gravitacional a juventude. As melhores escolas, os melhores empregos normalmente se concentram nas grandes cidades. Isso exerce um tropismo, ou seja, esse tropismo é a mudança, né, que o jovem faz, a migração que ele faz. Depende da cidade pequena para a cidade grande, porque lá ele vai ter mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de estudar, né, de ser alguém mais relevante. Os riscos e oportunidades são maiores, tanto o risco quanto oportunidades. Então, assim, jovens irmãos, deve ser um alvo do nosso evangelismo, mas é uma grande dificuldade, porque principalmente os jovens, eles têm entrado nesse pós-modernismo de uma forma, né, que o pós-modernismo nasceu no século XXI. A ideia se formulou em 1945, mas em 1960 entrou em vigor, com um pós-industrial. Né, a tecnologia começou. Não tinha avião, de repente, tem avião agora. Avião indo para tudo quanto é lugar no Brasil. Um avanço assim absurdo na tecnologia a partir de 1960. Absurdo. E quem mais é cativado por isso, quem são? Os jovens. E essa realidade pós-moderna, irmãos, para a gente conceituar o pós-modernismo, é esse relativismo. Tudo pode, já não tem mais nada absoluto. Modernismo não. Tinha aquilo que era absoluto, aquela verdade absoluta em alguns aspectos morais,
de espiritualidade. O pós-modernismo trouxe aquela questão, todo caminho leva a Deus. O pós-modernismo trouxe a liberdade de expressão, entre aspas, né? Porque hoje nós vemos aí, né, a falta de liberdade, né? Na verdade, liberdade só para aquele grupo seleto, né? Mas a narrativa é essa. Todo mundo tem liberdade de expressão. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ele tem a verdade dele e a gente convive. Não tem uma verdade absoluta. Irmãos, isso é um veneno para a mente e o coração das pessoas. É uma barreira que nós temos que vencer com o Evangelho, e só com o Evangelho. Por isso que não adianta essa pregação, ai, Jesus te ama, Ele te quer, vem como estás. Né? Nós temos que pregar essa parte, irmãos, sem esquecer daquilo que nós somos. Porque quando nós esquecemos daquilo que nós realmente somos, de como Jesus nos encontrou, de como Jesus olha e vê a humanidade, nós estamos diminuindo o que Jesus fez na cruz. Quando nós só pregamos que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo para você, Jesus te ama, nós estamos diminuindo o que ele fez na cruz, irmãos. Ele só teve que morrer daquela forma, porque a nossa situação, irmãos, era precária. Nossa situação era miserável, de inimizade com Deus. Então nós temos que ter uma abordagem correta, irmãos. E com os jovens, aí você imagina as perguntas que os jovens estão fazendo hoje. Se você for na universidade, você vai se pasmar mais ainda, porque lá está a essência desse pensamento iluminista, humanista e pós-moderno. É o que predomina dentro das universidades. Pode falar, Zé. É a verdade deles, né? É a verdade deles e acabou. E a nossa verdade parece que é uma meia-verdade, né? A gente quer passar uma meia-verdade para o povo para ver se ganha eles. E não é assim que ganha, sabe por quê? Porque eles não estão nem aí. Essa geração é assim, não, você tem sua verdade, te respeito, beleza, você para lá, eu para cá, eu acredito nisso aqui. Isso aqui é minha verdade. O individualismo. Isso aqui é minha verdade, isso aqui é o que eu acho, acabou. Principalmente o jovem, né? Tem muitos jovens rebeldes por aí. Você vai encontrar um grande desafio para pregar para ele. Porque ele vai achar que sabe. Não, é isso aqui, não sei. Aí que eu falo, irmãos, da preparação. E aí, como que você vai argumentar com ele aqui, ó? Mostrar, biblicamente, para ele, que ele está errado. Senhor lá atrás.
É só você ver, ó, que religião é mais respeitável? Mais respeitado, o Islã ou o cristianismo? É, deixaram não. É, é, força, exatamente. É, porque na verdade você vê os cristãos ultimamente têm se preocupado com a sua reputação, não com a de Cristo. Se preocupar com a de Cristo, vai ver que ele não está nem ligando. Chamaram ele de ter parte com Beelzebub, e ele não ligou. Né? Então, irmãos, realmente, irmãos, nosso desafio é fazer uma reforma na nossa mente, em relação à missiologia, em relação a todas as áreas da igreja. Por isso que nós estudamos, batemos em cima, irmãos, da eclesiologia, porque nós estamos fazendo uma reforma, irmãos, aqui na igreja. Nós estamos passando por uma reforma, porque é inconcebível que nós vemos aí, né, nas missões, como eu tenho dito, as pessoas às vezes não vão pregar com uma Bíblia para não ofender a outra pessoa. Né? Então, assim, onde que está a coerência, né? Onde que está a coerência? Se a Bíblia é o manual, é o seu manual, né, de cristão, é a palavra de Deus, onde que está a coerência? Estou falando que você não pode ir sem a Bíblia, evangelizar, não tem problema nenhum. Mas, assim, chegar a colocar como um empecilho, né, para evangelização é difícil, né? Então, é mais ou menos isso. Os jovens têm que estar nas nossas orações, também no nosso foco de evangelismo, mas vou ressaltar, precisa de preparo, precisa ouvir quais são as perguntas que eles têm, elaborar aqui argumentos bíblicos para confrontar eles, claro, com todo respeito, mas mostrando para eles, numa conversa respeitável, que ele está errado. E você bate o pé que ele está errado. Você não negocia. Não negocia. Isso aqui é a verdade. Não tem outra verdade. Você acha que é outra verdade, aí, infelizmente, mas que você vai pregar a verdade, você vai e não vai negociar. A educação também, né, irmãos? Vai crescendo, né, a população, e a educação é algo importantíssimo. Nós vemos que as ideologias têm tentado doutrinar por meio da área educacional, né? Cidade é também um lugar onde abriga a contradição e os paradoxos. Você vê que dentro da escola onde surge muitos questionamentos. Privilegiados e maltrapilhos convivem lado a lado, a fluência e a pobreza. É para a cidade que o pobre e miserável flui em busca de melhores oportunidades, mas é o lugar onde as maiores oportunidades e conquistas aparecem. Cidades convivem com grandes condomínios e ostentam riquezas exóticas, mas é o lugar de becos, dos cortiços, dos favelados e daqueles que não têm voz e nem vez. Sofrem a violência e vivem no anonimato. Grandes centros universitários são atraídos para grandes cidades. Implicações para missões urbanas. Nós temos que ser agentes de transformação, né, irmãos? Então, para ser agentes de transformação, nós precisamos estar bem embasado naquilo que nós estamos falando e deixar a palavra de Deus fazer o trabalho dela. Para isso, você tem que realmente pregar essa palavra que transforma. Porque essa palavra, irmãos, em meio a essa diversidade que nós falamos, essa palavra, a
palavra de Deus, ela mostra a unidade do reino de Deus. Ou seja, independente das diversidades, raça, cultura, costume, o Evangelho ele une tudo em Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Entendeu? Porque, olha só, as pessoas buscam a paz mundial, buscam a igualdade social e não conseguem enxergar que o Evangelho tem tudo isso. Se todas as pessoas estivessem em Cristo Jesus, tinha guerra? Tinha fome? Né? Então, a Bíblia, o Evangelho tem a resposta para tudo. A igreja tem flexibilidade para alcançar diferentes idades e grupos culturais. O Evangelho é para todas as idades. Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Fala, Zé. Não, e tem esse tabu sexual aí dentro da igreja. Nós também temos que falar disso daí, deixar bem claro isso aí, porque isso aí é uma pergunta que os jovens fazem também. Sexo antes do casamento. E nós precisamos responder isso para eles. Qualquer tipo de imoralidade, aí nós vamos mostrar para eles que a Bíblia mostra que sexo antes do casamento é pecado e também que essas imoralidades aí também são. Né? Não é só o sexo antes do casamento. Então nós temos que estar prontos, irmãos, para responder. Porque isso faz parte da missiologia urbana, ou seja, missões dentro do contexto da cidade, onde nós nos inserimos nessa realidade e vemos, dentro desse contexto, quais são as necessidades, quais são os questionamentos. Irmãos, contamos com a ajuda da antropologia para nos ajudar, a demografia também para nos mostrar estatísticas que vão nos ajudar nós entrarmos, irmãos, com tudo nesse cenário para evangelizar, porque o Senhor, Ele fala para anunciar o Evangelho, como nós lemos ali no Salmo 96:3, a todos os povos, anunciar o Evangelho para todos os povos, e essa é a minha e a sua missão. Por isso que nós precisamos compreender, irmãos. Aqui nós estamos, eu não estou indo muito em partes técnicas, porque tem bastante parte técnica. Estou tentando conciliar bastante com textos bíblicos e fundamentando em textos bíblicos para que seja de mais fácil compreensão e não seja tão cansativo. Mas alguns pontos técnicos a gente tem passado para que isso venha despertar, abrir a nossa mente para observar alguns aspectos da nossa sociedade, alguns aspectos da pós-modernidade, o cenário que nós vivemos hoje, irmãos, porque tem muitos desafios. E se nós não entendermos esses desafios, essas diversidades, nós vamos chegar com uma abordagem errada. E não vamos conseguir evangelizar. Não é simples assim. Não é só falar Jesus te ama. Não é só pegar João 3,16 e começar a pregar. Não. Tem que pegar o João 3,16 e continuar, né, pastor? O João 3,16 lá é o fim para poder fundamentar. Porque João 3,16 não é o evangelho completo. Nós temos que continuar. Amém, irmãos? Vamos terminar hoje aqui, depois, próxima aula, a gente continua em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor, agradecer
e pedir a sua graça, seu poder sobre nós, para que possamos ser sal, ser luz nessa terra. Porque uma lâmpada não pode, uma candeia não pode ficar escondida debaixo do móvel, e nem uma cidade edificada pode passar despercebida no monte. Nós temos que ter relevância, nós temos que ter influência. Mas primeiro nós temos que compreender esse evangelho, temos que compreender essas realidades que estão diante de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela gama, Senhor, de ensinamentos que o Senhor nos traz, Senhor, todos os dias quando abrimos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. O Senhor tem, ó Pai, capacitado cada um, Senhor, para falar de Ti para as pessoas, para anunciar, para proclamar o Evangelho de Cristo, apresentar Jesus Cristo, aquele que salva, mas aquele que julga. Ó Pai, e mostrar qual é a deficiência do homem. Mostrar para o homem qual é a sua deficiência. O pecado. Onde, em muitas narrativas, em muitas pregações, o pecado é uma palavra que não é usada. Nós, ó Pai, entendemos que ela precisa ser mencionada. Em algum momento da pregação, em algum momento da evangelização, ela precisa ser mencionada pelos seus proclamadores. Nós não, ó Pai, negociamos, ó Pai, o Teu Evangelho. O Teu Evangelho deve ser simples, puro, porque ele é absoluto. Ele é sólido, ele não é líquido. Ele é sólido. E é esse alimento sólido que tem mudado a vida das pessoas, Senhor. Não é um alimento diluído que tem mudado, Senhor. Um alimento ralo, uma sopa rala. Isso não tem mudado em nada. Pelo contrário, tem envergonhado o Teu nome. Tem depreciado o Teu sacrifício na cruz. E nós, meu Pai, como os proclamadores do Teu Evangelho, como missionários, Senhor, ó Pai, temos essa grande responsabilidade, Senhor. Nos capacita, Pai Celestial. Nos dá sabedoria. E, ó Pai, nos faz verdadeiros missionários, Senhor. Verdadeiros trabalhadores da Sua seara. É assim que nós oramos. Em o nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.